Fala, Renate, eu sou o Paulo e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo do livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Viver é experimentar riscos, incertezas e se expor emocionalmente, mas isso não precisa ser uma coisa ruim. A vulnerabilidade, como as pessoas podem pensar, não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição para a coragem. Quando você foge de emoções como medo, mágoa e decepção, você também se fecha para o amor, criatividade e aceitação. Por isso, aqueles que se defendem de todas as formas do fracasso e erros se frustram e distanciam as experiências marcantes que dão significado para a vida. Por outro lado, aqueles que se abrem para coisas novas e se expõem são os maiores realizadores e autênticos, mesmo que sejam alvo de inveja e críticas. Para ter uma vida plena, é preciso aprender a lidar com os dois lados da moeda. Nesse resumo que a gente vai fazer hoje, você vai descobrir estratégias bem-sucedidas para mudar a maneira como você vive e se relaciona. E antes da gente começar aqui, eu quero te pedir para deixar um like nesse vídeo e me seguir lá no Instagram. O link está na descrição. Vai lá! Bom, já começando, a gente descobre que o mundo está cada vez mais narcisista. Com a sociedade cada vez mais egoísta, a nossa primeira tendência é tentar curar quem age dessa forma, colocando a pessoa no seu devido lugar. O que muita gente não percebe é que não se cura o narcisismo apontando imperfeições e defeitos. Se analisar o narcisismo pela lente da vulnerabilidade, você vai enxergar essa prática como o medo da humilhação de ser mais uma pessoa comum. É o medo que as pessoas têm em nunca se sentirem boas o bastante, notadas, amadas ou aceitas. Quantas vezes você, de forma inconsciente, já pensou no que poderia fazer para ter mais curtidas, por exemplo, no Instagram ou no Facebook? A escassez no âmbito psicológico é a sensação de nunca ser ou ter o suficiente. O que torna a escassez tão avassaladora em nossas vidas é a comparação que fazemos dela, em todos os aspectos, baseados em uma visão de perfeição inatingível que é propagada pela mídia. Além disso, também nos comparamos com a visão ficcional de quanto aquelas pessoas que estão próximas de nós já conquistaram e até com a nostalgia do passado. Essa escassez atua em três componentes, que são vergonha, comparação e desmotivação. O oposto de viver em escassez é não cultivar o excesso. Na verdade, os dois são os lados da mesma moeda. O contrário da escassez é a plenitude ou suficiente, que em essência é vulnerabilidade. Isso quer dizer que enfrentar a exposição, a incerteza e os riscos emocionais tendo a certeza que você é bom o bastante. Derrubando os mitos da vulnerabilidade. Mito 1. Vulnerabilidade é fraqueza. Esse é o mito mais aceito e conhecido pela sociedade. E também é o mais perigoso. A vulnerabilidade não é boa ou ruim. Ela é o centro de todas as sensações e emoções. Por isso, acreditar que a vulnerabilidade é uma fraqueza é igual a acreditar que todos os sentimentos são fraquezas. A rejeição à vulnerabilidade vem muito da associação que fazemos dela com sentimentos ruins, como decepção, tristeza, medo e vergonha. Porém, a vulnerabilidade também é um berço de experiências e emoções que você tanto deseja. Quando você está vulnerável, o amor surge, assim como aceitação, alegria, empatia, coragem. Se abrir para o amor é muito incerto, é se tornar vulnerável a quem se ama, porque você não tem nenhuma segurança que vai ser amado de volta. Mesmo assim, você conseguiria viver sem amar ou sem ser amado? Esse é só um exemplo de como uma vulnerabilidade pode ser positiva. Mito 2. Vulnerabilidade não é comigo. Mesmo que opte em se isolar do mundo e abra mão dos seus relacionamentos, ainda assim você vai estar sujeito à vulnerabilidade. Se sentir vulnerável não é uma opção. A única escolha que você tem é de como vai reagir assim que você for confrontado com a exposição emocional e incerteza. Mito 3. Vulnerabilidade é expor toda a minha vida. A vulnerabilidade é fundamentada na reciprocidade e exige limites e confiança. Ser vulnerável é compartilhar suas experiências e sentimentos com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Mito 4. Eu me garanto sozinho. Se garantir sozinho é uma coisa muito reverenciada em nossa sociedade, mas a jornada da vulnerabilidade não deve ser percorrida sem companhia nenhuma. Todos precisam de apoio.
Além disso, a coragem de enfrentar a vulnerabilidade encoraja aquelas pessoas que estão próximas a você, compreendendo e combatendo a vergonha. Todos sentimos vergonha de algo e temos medo de falar sobre ela. Aprender a lidar com a vergonha faz parte da vulnerabilidade. As pessoas que não são prisioneiras da vergonha são normalmente mais comprometidas, ousadas, criativas e dispostas a tentar de novo até funcionar. Para Brené Brown, a vergonha é um sentimento extremamente doloroso ou a experiência de você acreditar que é defeituoso e por isso indigno de aceitação ou amor. Existe uma diferença entre culpa e vergonha. A culpa é quando você diz que fez algo ruim. Já a vergonha é quando você fala que você é ruim. Quando você sente vergonha, você tem uma maior tendência de se proteger apontando o culpado, que pode ser algo ou alguém, para tentar justificar o seu erro. Quando você se desculpa por algo ou repara um erro, a culpa e a não vergonha é geralmente a força que o impulsiona a mudar seu comportamento. Você sabe o que é que você faz com a vergonha? A resposta é resiliência, que é a sua capacidade de se recuperar rapidamente de uma adversidade ou se adaptar a uma mudança. A resiliência tem a ver com sair de um estado de sentimento de vergonha para o afeto da empatia. Quando você compartilha sua história com alguém que é compreensível e solidariza, a vergonha perde a força. Nesse processo, a autoaceitação também é importante. Existem 4 elementos da resiliência à vergonha. Primeiro, reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos. Segundo, praticar consciência crítica. Terceiro, ser acessível. E quarto, falar da vergonha. Além disso, existem 3 ações que você pode tomar também para se livrar da vergonha, que são, primeiro, praticar a coragem e se manter acessível. Compartilhe sua experiência com alguém que ganhou o direito de ouvi-la. Segundo, conversar consigo mesmo do modo que você conversaria com alguém que você amasse e estivesse contando e encorajasse no meio do desastre. E terceiro, assumir o que ocorreu. A vergonha é alimentada pelo segredo. O professor James Pennebaker, da Universidade do Texas, concluiu a partir de um estudo que não revelar o acontecimento traumático pode ser mais nocivo do que o próprio sentimento. Arsenal contra a vulnerabilidade. Primeiro, escudo da alegria como um mau presságio. Numa cultura que valoriza a escassez, a alegria parece uma farsa. Sabe quando você pensa assim, as coisas estão indo muito bem, algo de errado vai acontecer? Isso ocorre porque a felicidade nos deixa vulneráveis. Praticar a gratidão é um antídoto para a alegria como um mau presságio, que pode ser expressa através de um diário ou em reuniões de família. Segundo, escudo do perfeccionismo. O perfeccionismo é um desvio perigoso que não nos leva ao sentimento da vida, aos nossos talentos. O perfeccionismo não é uma busca pela excelência, mas é um mecanismo de defesa. É a crença de que você só poderá diminuir ou evitar culpa ou vergonha, caso faça algo com perfeição. O perfeccionismo por si só é autodestrutivo, já que não existe nada que seja perfeito. Para se livrar da perfeição, você precisa passar por uma longa jornada que começa no o que os outros vão pensar e chega no eu sou bom o bastante. Essa jornada começa com a resiliência à vergonha, aceitação e amor próprio. Você precisa aceitar a verdade sobre quem você é, de onde veio, em que acredita e na natureza imperfeita da vida. Pegue leve nas cobranças e aprecie a beleza da vida nas suas falhas e imperfeições. Terceiro, escudo do entorpecimento. O que você faz diariamente para se anestesiar de alguma coisa? Pouquíssimas pessoas não são afetadas por algum vício. A necessidade de entorpecimento surge com a combinação de 3 fatores: vergonha, ansiedade e isolamento. Para que você consiga combater esse entorpecimento, é preciso, primeiro, aprender como realmente viver os sentimentos. Segundo, ficar atento a respeito dos seus comportamentos entorpecentes. Terceiro, saber lidar com o desconforto das emoções difíceis. Quem usa o escudo da vítima está sempre sendo passado para trás e não consegue de maneira nenhuma se impor. Quem usa o escudo viking enxerga a vitimização como uma ameaça, então se mantém no controle e nunca mostra vulnerabilidade. Escudo holofote. O escudo holofote
é usado quando alguém expõe a vulnerabilidade com quem não possui vínculo genuíno. Infelizmente, na maior parte das vezes, o uso desse escudo gera o efeito contrário daquele que esperamos, porque o resultado é que os outros se retraem. Escudo invadir e roubar. Aqui, a vulnerabilidade é usada como forma de manipulação. Invadir e roubar significa invadir as fronteiras sociais das pessoas com informações íntimas e então roubar toda a atenção e energia possível. Escudo zigue-zaguear. Nós gastamos muita energia tentando driblar a vulnerabilidade, ao invés de enfrentá-la, o que custaria muito menos esforço. Nessa forma de escudo, as pessoas tentam controlar a situação, dando as costas para ela e fingindo que ela não existe. Escudo desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Além de manter vulnerabilidade longe, esse escudo pode ser como uma arma porque ela fere as outras pessoas que estão vulneráveis, colocando-as em situações complicadas. Mudanças e motivação. Para que você consiga criar uma estratégia de transformação eficaz e coerente, é preciso confrontar suas virtudes desejadas e praticadas, ou seja, como você realmente vive, sente, pensa e age. Você está vivendo de acordo com aquilo que você prega? A falta de motivação é comum em todos os ambientes. É comum se você se desligar e deixar de se envolver com alguma coisa para proteger sua vulnerabilidade. A distância entre as virtudes praticadas e as desejadas é conhecida como lacuna de valores. A expectativa de valores que você não consegue alcançar é uma das grandes causas da desmotivação. Ousadia para rehumanizar a educação e o trabalho. Para a sociedade recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, os líderes precisam se comprometer a rehumanizar o trabalho e a educação. Isso significa que é preciso entender como um padrão de escassez afeta a maneira como trabalhamos e lideramos. Além do mais, é preciso abraçar a vulnerabilidade e reconhecer e enfrentar a vergonha. Quando vemos que a vergonha é tratada como uma ferramenta de controle e gerenciamento, é preciso tomar providências e acabar com essa atitude. Sem feedback não existe mudança transformadora. Quando não conversamos com nossos liderados sobre os pontos fortes e oportunidades de crescimento, eles começam a questionar as próprias contribuições. Criando filhos plenos. Precisamos ajudar nossos filhos a entender, potencializar e aproveitar a própria estrutura emocional, ensinando-os a combater as insistentes mensagens da sociedade que dizem que eles nunca serão bons o bastante. Para que seus filhos se amem e se aceitem como eles são, você também precisa se amar e se aceitar como você é. Como pai, a sua função é ajudar seus filhos a enfrentarem a vergonha e desenvolverem a dignidade. Fique atento aos pré-requisitos de forma consciente ou não que você está transmitindo para eles. Além disso, combata a sensação de perfeccionismo nas crianças e nos adolescentes, ensine a importância da resiliência, da autoaceitação e de como diminuir a lacuna de valores. E esse foi o resumo desse livro, e eu quero saber de uma coisa, qual foi a sua opinião sobre ele? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber sua opinião a respeito desse livro. Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!